Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, mas principalmente agradecer a oportunidade, que esta casa me dá novamente de trazer um tema relacionado ao Evangelho de Jesus. E pensando em Jesus, esses dias eu estava assistindo uma palestra de eu considero uma grande amiga, porque eu fui orientado dela em várias situações, doutora Irvênia, que é bastante conhecida do nosso amigo Marcelo Ceneda também. E ela, no início da sua palestra, estava falando sobre a moral de Jesus, Esse era o tema. E ela comentou o seguinte, que ela pedia até licença para poder falar de Jesus. Tamanho a reverência, o respeito, dada a evolução espiritual de Jesus. Então, quando a gente se propõe a falar algo que é de Jesus, eu acho que é justamente com essa interação, essa vontade de aprender algo e também de poder transmitir algo, porque palestra é uma troca. Então, o tema que eu escolhi do Evangelho foi a verdadeira pureza. A verdadeira pureza é um dos temas que está lá em Sede Perfeitos. Então, sede perfeitos para nós parece às vezes muito distante ainda, mas nós devemos, junto com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, pensar que todos nós temos possibilidades de falhar. O que a gente não pode é se cristalizar nessa falha, porque esse medo, inclusive, de falhar, ele vai nos paralisar. Então, a partir daí, essa verdadeira pureza que nós almejamos, de que Jesus fala, e que nós sabemos que o exemplo de maior pureza que nós tivemos aqui no nosso planeta foi realmente Jesus, quando se pergunta lá no Livro dos Espíritos, qual o maior exemplo de moral, modelo, e a resposta dos Espíritos é: vede Jesus. Então, se nós seguirmos o caminho do Mestre, independente de rótulos de religião ou não, mas os ensinamentos que ele veio nos trazer, não há como a gente estar no caminho errado. Então Jesus veio ser uma redenção para nós, um bálsamo. Como Emmanuel diz, que nós aqui na Terra, com raras exceções, estamos fazendo uma comparação, no sentido figurado. É como se nós fôssemos doentes num hospital, sendo a Terra o nosso hospital, e todos nós precisando então de ajuda. Nós temos Jesus como nosso principal modelo. O Evangelho dele veio trazer esse bálsamo para nós. Por isso que Jesus é tido como um médico de almas. Ele veio nos resgatar. Então, pensando nisso, Kardec, quando estrutura este capítulo, lá que é a verdadeira pureza, que é um subitem do capítulo, ele começa com uma das máximas de Jesus, que é a seguinte: não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. Então aí a gente já para pensar um pouco e fala: opa, do que Jesus está dizendo aqui? O que nos mancha não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela, mas o que sai dela vem do nosso pensamento, e o nosso pensamento também está totalmente interligado com o nosso coração. Coração no sentido do quê? De emoção, no sentido de sentimento. Então, se a gente parar para pensar qual é a qualidade do que a gente está verbalizando, nós vamos começar a ter uma ideia do que o nosso coração está cheio. E Jesus falou isso também, a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso não é para apontar ou chamar a atenção de ninguém, até porque não tem o cacife para isso, e seria totalmente inadequado a gente apontar o erro nas pessoas. Mas é para a nossa reflexão, na verdade. Pensar qual é a qualidade, qual é o meu pensamento ao longo do dia, em que faixa que eu estou transitando. E aí nós começamos a ter uma ideia do que é isso que Jesus falou, da importância da nossa palavra, da importância do nosso pensamento. Pensando assim, então, a gente pode comer o que quiser, pode entrar pela boca qualquer coisa que não tem problema? Também não é bem assim. Jesus, ele sempre categoriza as coisas, Ele está dando um valor aqui maior àquilo do que nós pensamos, do que o nosso coração está cheio. Mas nós sabemos que é dever nosso cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso asseio, ter o cuidado com a nossa saúde. E é óbvio que isso se reflete com o que entra pela boca também.
mas ele está nos chamando a atenção de que o que sai dela é mais importante ainda. Então Jesus é sempre um enorme aprendizado para nós, né? Eu repito isso sempre. Jesus tem às vezes frases curtas, mas que encerram um ensinamento extremamente profundo. Então ele é o nosso modelo e guia realmente, né? Tivemos o privilégio de ter Jesus aqui na Terra nos guiando para a nossa evolução. Então nessa explicação, continuando, né, Kardec descreve lá uma passagem do Evangelho, que é o seguinte: um fariseu convidou Jesus para jantar e entrou e disse consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Jesus, porém, lhe disse: vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades, ou seja, cheio de maldades, né? Então, ainda aquela preocupação com o exterior, é isso que Jesus quis dizer, a grande preocupação com o rito, com algo que é muito mais fácil fazer essa troca nas explicações de Kardec, né, em relação a esse tópico, de que se a gente fez um ritual ou uma oferenda ou algo assim, a gente conseguiu, de certa forma, eliminar aqueles pecados até aquele momento. Vamos usar o pecado como palavra para os erros ou algo assim, né? E nós sabemos que, na verdade, não é assim que funciona. Então, Jesus vem, juntamente com as explicações de Kardec, nos convidar e nos tirar dessa infantilidade, né, que é espiritual. Então nós temos o tempo todo a oportunidade de fazer essa mudança. Então os ritos, o que é externo, não importa, e sim o que é interno, né? Jesus ainda nos explica que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então essa simplicidade e humildade, né, que Jesus veio nos trazer, ela está relacionada com uma outra frase dele, segundo Kardec, que diz o seguinte: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Então o que é essa planta que o Pai Celestial não plantou? O que é explicado em relação a isso? Tudo que é criação do homem e não criação de Deus, segundo a explicação de Allan Kardec. E o que ele está dizendo aqui nesse sentido, né, do que é criação do homem? São esses ritos todos que nós criamos, ao invés de fazer a reforma íntima. Que a reforma íntima é o que é o nosso desafio, vamos dizer assim. É o que é mais difícil, né, para que nós possamos realizar. Porém, e mesmo sendo difícil, nós sabemos que cada obstáculo que a gente vence é um fortalecimento para o nosso espírito. Então, através do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos de Kardec, é que a gente consegue ir caminhando e deixando, aparando essas arestas, esse lado um pouco mais sombrio que a gente ainda traz, né? Porque somos herdeiros de nós mesmos, que é uma máxima também muito comum dentro do Espiritismo. Então, basta para a gente saber o que é hoje, né, o que foi ontem, aliás, e olhar o que nós somos hoje. Então é isso que Kardec vem nos explicar aqui. E aí ele diz o seguinte, olha, que a doutrina moral do Cristo acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, consideram mais garantia a salvação mediante práticas exteriores do que pelas práticas da moral, né? Que Jesus sabemos que é o nosso modelo. Então a pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. São as maiores chagas, né? Para o que mais atravanca o nosso desenvolvimento, né? Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como o da humildade. E aí Kardec coloca mais uma máxima de Jesus, que é: deixai que venham a mim as criancinhas, não as impeçais, porquanto o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas. Então não fazer confusão, não é aqueles que são iguais às criancinhas, mas os que se assemelham. Os que se assemelham no sentido dessa pureza do coração, né? Desta humildade. É isso que Jesus queria dizer. Na questão, gente, 97 do Livro dos Espíritos, deixa eu só ajeitar aqui o
Na questão 97 do Livro dos Espíritos, é perguntado o seguinte, né, como eu sempre digo também, Kardec não tem uma pergunta dele que não seja para a nossa instrução. Né? Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Já que a gente está falando dessa verdadeira pureza, né? Então, onde é que transitam esses espíritos puros? Né? Quais são as características? Qual é o grau de evolução que nós nos encontramos? Então vem a resposta lá dos espíritos. O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira. Então, olha, a gente já começa a perceber que, embora haja classificação, essa linha exata, demarcatória, ela não existe. E é sensato a gente pensar isso? É sensato. Por quê? Porque, ora, nós temos sentimentos ou atitudes que transitam um pouco numa faixa mais elevada, e ora a gente ainda se vê com algumas coisas que nos incomodam, né? Às vezes a gente até reage, como é muito comum Divaldo falar, ao invés de agir, nós reagimos, né? E por quê? Porque não conseguimos dominar isso ainda. Então é assertivo, obviamente, não seria diferente essa resposta dos espíritos de que não há essa linha demarcatória. Mas vamos para frente ver o que mais eles nos instruem. Podem se colocar em primeiro lugar aqueles espíritos que tenham alcançado a perfeição, os chamados espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala e o desejo do bem é sua preocupação, e os da última ordem estão ainda no início da escala, os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Então essas diferentes ordens de espíritos são classificadas aqui de uma forma mais ampla, né, em terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Vamos ver os caracteres então desses espíritos, e aí vai dar uma ideia de onde é que nós estamos mais ou menos transitando, né? Segundo as explicações de Kardec por meio da instrução dos espíritos. Então, espíritos de terceira ordem, caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Tem intuição de Deus, mas não o compreende. Então, essa grande classe, espíritos de terceira ordem. Espíritos de segunda ordem, bons espíritos, caracteres gerais, predominância do espírito sobre a matéria. Então já inverteu, né? No primeiro era a predominância da matéria sobre o espírito, de terceira ordem. De segunda ordem já é a predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Veja que é posto como desejo do bem. Às vezes ainda não se consegue fazer o bem por completo, mas já há um desejo em se fazer o bem. Já é o tipo de pensamento, né? Já é a conduta que o espírito pretende seguir. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionadas com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então, olha aqui. Por isso essa linha demarcatória, a gente vai lendo e vai vendo que não fica tão claro isso, né? Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então são todos esses classificados como espíritos de segunda ordem. Alguns evoluíram mais ainda do lado científico, outros mais do lado da sabedoria, da bondade. E se o espírito consegue caminhar nesses dois campos ao mesmo tempo, isso é o ideal. Mas nem sempre é possível, né? Vai depender do contexto em que se encontra também. Compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam da felicidade dos bons. Outra característica desses espíritos de segunda ordem, os bons espíritos. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. Então, creio que acho que a maioria de nós está meio que transitando por aqui, né? A gente já não está lá em terceira ordem. Espíritos de primeira ordem são chamados espíritos puros. Então vamos lá. Caracteres gerais. Não sofrem influência da matéria. Então a matéria já não há influência sobre eles. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então a gente vê isso em Jesus? Claro que sim, constantemente, né? As passagens de Jesus, quando a gente vai lá na Gênesis, por exemplo,
e tem lá o 15º capítulo, se eu não estou enganado, que fala dos milagres de Jesus. E fala um pouco das características de Jesus, né, como Espírito. Que ele realmente, ele encarnou, né, que não é só um corpo fluídico, como algumas teorias consideravam isso, não, ele realmente encarnou com essas características. Então a gente começa a pensar, imagina a preparação de Jesus com toda a sua evolução para vir e passar por isso. Né? Mas Jesus, muitas vezes, quando tinham alguns que eram dados como possuídos, né, que os apóstolos não conseguiam às vezes resolver esse problema, ou afastar o mau espírito que estava obsediando, ou algo assim, aquela pessoa, bastava a presença de Jesus e ele determinar que era para o espírito se afastar. Saia deste corpo, por exemplo, como ele disse mais de uma vez. Né? E isso acontecia, sem grandes esforços. Por quê? É dada essa superioridade intelectual que Kardec está nos trazendo aqui. Né? Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Então é natural essa relação quando ela acontece. Não adianta querer se impor. Eu ordeno que você saia em nome de Jesus, mas se você não tem evolução espiritual para isso ainda, isso pode até virar piada, dependendo do tipo de espírito que você estiver lidando. Mas obviamente que Jesus, para isso, era automático isso, em relação a ele. Né? Não passam, outra característica, olha, não passam mais por provas e expiações. Então esses espíritos, né, caracterizados como espíritos de primeira ordem, espíritos puros. São mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, se a gente tomar novamente Jesus como modelo, a gente percebe que é óbvio que ele está dentro dessa categoria de espírito puro. Né? Emmanuel traz uma informação sobre os espíritos puros e eleitos. Isso, ele fala disso no livro A Caminho da Luz, quando ele fala então da preparação desses espíritos, né, do encontro desses espíritos, do qual Jesus faz parte. Ele menciona espíritos puros e eleitos. E depois ele menciona também sobre o espírito eleito, lá no livro O Consolador. Né? Então, lembrando dessa passagem de Jesus, né, dessa característica, quando foi? Porque às vezes é dito que Jesus esteve encarnado 2 vezes na Terra, que é uma interpretação que é equivocada em relação ao livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. O primeiro encontro de Jesus com esses espíritos, né, que foram então organizar, projetar o nosso orbe, o orbe ainda não estava pronto. Então como é que Jesus poderia estar encarnado? Né? Então, se lê muito rápido, pode dar a impressão que ele esteve 2 vezes. Não, ele esteve na Terra apenas uma, que foi nessa sua encarnação e que ele veio nos trazer o seu Evangelho, né? Que é a nossa salvação, vamos dizer assim. Tá certo? Então, isso é preciso a gente mencionar para deixar bem balizado e claro. Né? Os homens podem entrar em comunicação com esses espíritos, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então vamos só refletir um pouquinho sobre essa última característica, né, que Kardec aqui nos instrui em relação aos espíritos puros. Eu vou repetir. O homem pode entrar em comunicação com eles. Com eles quem? Com os espíritos puros que nós estamos falando. Mas bem presunçoso, seria presunção então, né, de nossa parte, seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, aqui está dizendo o quê? Que nós podemos nos comunicar com espíritos puros, desde que a nossa prece seja uma prece verdadeira, né, com a pureza do coração, como é dito lá no começo, semelhante às criancinhas, como disse Jesus. Mas que esses espíritos, gente, se a gente pensar, né, que quanto mais o espírito evolui, mais responsabilidades ele adquire. Qual a responsabilidade de espíritos da ordem de Jesus, né, responsável pelo orbe terrestre? Esses espíritos o tempo inteiro vão poder estar à nossa mercê? É isso que Allan Kardec está falando aqui. E é óbvio que não, porque todo mundo tem mais coisas a fazer. Se a gente extrapolar para o nosso dia a dia em relação à nossa casa, do que é o que a gente tem que dar conta, e da família, né, que a gente tem que dar conta mesmo. Aliás, o Haroldo Dutra Dias, ele usa uma expressão interessante.
numa das palestras dele, ele disse que, para ele, o jogo da nossa reencarnação a gente ganha na família. É ali que a gente ganha o jogo. É importante a profissão, é importante os amigos, é importante... Mas né, e eu achei muito interessante porque eu acho que é verdade. É o nosso próximo mais próximo, né? Então ele diz, ó, não quer perder a tua encarnação, você ganha o jogo na família. Então isso faz a gente refletir e pensar o quão é importante. Então se mesmo assim o jogo é ganho na família, a gente é responsável por aqueles que dependem de nós. Às vezes a gente não consegue dar tanta atenção para um filho porque nós temos outras coisas também importantes a dar conta. Por que os espíritos puros estariam o tempo inteiro, né, à nossa disposição? Então não é assim. E a gente tem que pensar que isso também deve, né, pelo menos penso eu, ter uma relação do que é o que nós estamos buscando. Aí eu volto lá no começo, do que é o teor do nosso pensamento, que reflete a qualidade do nosso sentimento, que está totalmente relacionado com a nossa evolução espiritual, né? No momento em que nós nos encontramos. Então, pensando nisso, né, nesse fato de o tempo inteiro os espíritos não estarem à nossa mercê, tem um caso muito interessante, que é chamado um caso de 10ª vez, que está lá no livro Missionários da Luz. Esse livro é um livro que é a psicografia de Chico Xavier, é pelo espírito André Luiz. E esse é um caso de 10ª vez, eu achei interessante quando eu vi isso, né? Caso de 10ª vez. André Luiz, eu vou falar resumidamente, mas lá tem mais detalhes. André Luiz está acompanhando uma equipe, que eu não me lembro o nome de quem que era o coordenador da equipe, e eles vão acompanhar trabalhos numa casa espírita. E lá tinha um senhor que quando, né, e isso tem a ver com passes, tá? O capítulo é o capítulo 19 e o título do capítulo é Passes. É só pegar e ler, lá tem vários detalhes, não só desse caso de 10ª vez, tem de outros casos também. E que quando eles adentram a Câmara de Passes, né, tem um senhor que adentra também, e que alguém chega para o coordenador, um outro espírito, não lembro o nome também, e diz, olha, nós temos hoje um caso de 10ª vez. E aí André Luiz escuta isso, e André Luiz sempre querendo aprender muito, né, uma característica dele, ele presta atenção no que é essa explicação do caso de 10ª vez. E é dito o seguinte, de forma reduzida, que aquele senhor, ele havia procurado o centro, né, aquele centro espírita, há 3 meses. E que os espíritos, toda vez que ele adentrava para o passe, por que ele procurou o centro espírita? Justamente para tentar esse reequilíbrio, né? E quando ele adentra a Câmara de Passes, aquela seria a 10ª vez que eles iriam dar passes nele, removendo energias que formavam, André Luiz descreve assim, uma espécie de nuvem escura em relação ao baço e fígado, principalmente. E que, ou seja, era a 10ª vez que eles estavam fazendo uma limpeza com esses passes. Mas que daí para frente seria por ele mesmo. Aí André Luiz, né, intrigado com isso, falou, mas como assim? A gente aprende, eu estou vendo, vivenciando que nós temos amparo sempre. E aí é explicado a André Luiz o seguinte, que não é que não haveria mais amparo a essa pessoa, mas que aquele senhor, ele tinha uma conduta muito enraizada ainda na maledicência, na intolerância, nas discussões fervorosas, que sempre no ambiente que ele estava tinha que valer a opinião dele, e que o aprendizado que ele veio buscar dentro da doutrina espírita, na casa espírita e tal, esse comportamento não mudava. Eles faziam esse passe, limpeza, passavam uns dias a mesma coisa na hora de tomar passe de novo. Então uma característica quase que cristalizada. E aí é explicado ao André Luiz que são 10 chances desse tipo de ajuda, mas que depois, né, ele ficará, não é mercê a palavra que ele usa, mas que ele ficará sob responsabilidade dele mesmo, é mais ou menos isso. Porém, né, André Luiz pergunta, mas vai durar quanto tempo isso? Essa responsabilidade sobre ele mesmo. E aí o espírito, né, o instrutor, o coordenador da equipe, responde para André Luiz o seguinte, que depende. Cada caso é um caso, né? Então a gente entende que se ele começar a mudar o comportamento e fizer uma prece verdadeira, for algo que é uma mudança real, a gente sabe que a gente tem o amparo necessário, não de acordo com o nosso capricho, né? Mas de acordo com aquilo que nós precisamos.
Então esse é um caso interessante porque vai de encontro com isso, né? Nós podemos nos comunicar, como instruiu Kardec ali, com os espíritos puros, mas eles não vão estar o tempo inteiro à nossa mercê, né? Então depende do que é que nós estamos querendo nos comunicar e para quê, né, pessoal? Então é um caso interessante, eu lembrei disso e me chamou a atenção. Muito bem, olha. Indo para frente novamente, na questão 117 do Livro dos Espíritos, é perguntado por Allan Kardec o seguinte: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? A resposta é: certamente, eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil, aí vem uma pergunta, né, como se fosse uma dialética. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa? Então, a primeira coisa é essa submissão à vontade de Deus, né? Então, para poder o quê? Receber esse benefício. Não foi assim que André Luiz recebeu o benefício lá no umbral, depois de 8 anos? Quando ele já extenuado, exaurido, ele faz uma prece realmente pedindo ajuda. E aí Clarencio, se eu não me engano, é quem consegue ter acesso a ele então, e ele é resgatado. Porque até então ele não tinha aberto esse canal, né, para essa comunicação. Na questão 119 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devereis suportar para alcançarem a primeira ordem? Ó, a gente querendo furar a fila aí já, né? Então, não seria melhor já ir para a primeira ordem, né? A gente vivia no paraíso? Vamos ver a resposta aqui dos espíritos. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Então, tudo é meritório, né? Nós vemos isso na natureza. O tipo de planeta que a gente habita, o animal precisa caçar. Ou ora ele é a presa, ou ora ele é o caçador. Mas ele precisa se movimentar, ele precisa para quê? Pelo menos para sobreviver. Então, esse é um exemplo muito simplório, mas é mais ou menos isso. Qual é o mérito, né? Se a gente não se movimentar para querer algo melhor, para essa evolução. Do ponto de vista moral, a gente está falando, espiritual, né? E continua na resposta, né? Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. Olha que interessante. E a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então aqui a gente entende que nós estamos na família certa, no trabalho certo, no momento certo, ou se não está certo a gente tem que lutar para sair disso que não está contribuindo para a nossa evolução, que nos incomoda de alguma forma. Se a gente lutou e fez tudo que era possível e não deu certo, é porque a gente tem que ficar ali mesmo, né? Então isso vai depender do grau, segundo as instruções aqui. E Allan Kardec continua explicando, né, que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? E se a gente pegar a palavra religião, uma das explicações, né, para essa palavra, né, um dos significados dela é de religare, religião, que é religar o homem a Deus. E justamente é isso, né? Se a religião não importa em qual delas nós estamos transitando. Eu sempre digo isso, o que importa é bom para mim? É a religião que me completa? Ou é a doutrina, ou é o aspecto científico, ou é a filosofia, ou seja, aquilo que você está buscando te traz as melhores respostas, então está tudo bem. É com um bom pensamento que você participa, então está tudo bem, né? E se a gente pensar nisso, há um conhecido, já foi próximo, mas nem tanto mais, porque moramos em cidades diferentes, de berço espírita, que teve problema com o alcoolismo. E retornou para a doutrina espírita, não resolveu o problema com o alcoolismo. Resolveu, por conta de uma pessoa que conheceu, participar da religião protestante. E na religião protestante deixou de beber. E era um alcoolismo grave. Então é isso, agora é a minha opinião, né? Mas é isso que eu acho que importa para Deus.
para esta pessoa foi melhor naquele momento a outra religião. Transformou, trouxe um benefício, está tudo bem. Não estamos todos falando de Deus ao mesmo tempo, então está tudo certo. Cada um tem o seu momento. Naquele momento, para ele, o Espiritismo não foi a melhor opção. Para mim né? Sem dúvida alguma. Mas então é importante a gente entender isso, até para a gente não julgar. Né? Então tudo que está falando de Jesus e em contato com Ele, né? Convidando o homem a melhorar, está em conformidade com Deus. É isso que Allan Kardec vem nos ensinar aqui. Certo? Kardec continua explicando, olha, que o homem não chega a Deus enquanto não se tornar perfeito, espírito puro. Toda religião que não torna o homem melhor não alcança o seu objetivo. Não bastam que tenham apenas a aparência da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Na questão 289, gente, do livro Consolador, esse é um livro no qual o Chico Xavier psicografa, e quem responde é Emmanuel, é perguntado o seguinte: são muitos os espíritos em evolução na Terra, ou nas suas esferas, ou nas esferas mais próximas, que já viram o Cristo, experimentando a glória da sua presença divina? E aí a resposta de Emmanuel é: toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra, ou localizados em suas esferas de labor espiritual, mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo, por meio da assistência de seus prepostos, né, de espíritos que trabalham em seu nome. Todavia, pouquíssimos alcançaram a pureza indispensável para a contemplação do Mestre no plano divino. Quem não gostaria de ver Jesus, né? Outro dia eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra também, e ele estava comentando disso, que ele dá um exemplo lá de alguém que Jesus, né, ele conta uma história, que Jesus entrou acho que era um templo budista, e o monge budista, quando viu Jesus, ficou naquela situação, né, porque foi justamente na hora que iriam começar a chegada das pessoas que ele atendia, pessoas muito necessitadas. E ele ficou muito naquela dúvida, assim, o que eu faço agora? Eu fico com Jesus? Eu vou ajudar as pessoas que são necessitadas? Não vou? E aí ele vai ajudar as pessoas necessitadas. E depois de não sei quantas horas ele volta, né, temeroso, falando: Jesus já deve ter ido embora, perdi minha chance. E quando ele retorna, Jesus está lá. E aí Haroldo Dutra explica de forma mais detalhada, né, mas que assim, ele, por exemplo, ele não sabe, ele fala: eu queria ver Jesus, mas não sei se eu quero que ele apareça para mim, porque talvez eu não tinha ido ajudar os outros. Eu teria ficado com Jesus, né? E ele, nesse exemplo todo, o que ele diz? O que Jesus quer de nós? Jesus quer de nós essa bondade. Né? Por isso Jesus o esperou, porque ele foi ajudar, ele estava fazendo algo em nome de Jesus, né? Dentro dessa moral de Cristo. Né? Muito bem, gente, espera só um pouquinho. Vamos lá. Eu brinco, digo assim, né, em relação a ver Jesus, que se eu pudesse entrevistar alguém, escolhe quem você quiser, eu escolheria Jesus. Não sei nem se eu ia conseguir falar, mas pelo menos seria uma oportunidade de vê-lo. Né? Então Kardec afirma o seguinte, olha, que todo mau pensamento, ele resulta da imperfeição da alma. Entretanto, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião para adiantar-se. Porque ela, a alma, né, o repele com energia. Então, aqui, isso é claro para nós, né? Nós seremos assaltados por maus pensamentos. O que a gente faz com isso é que é a diferença. Né? Não cederá, então, é indício de esforço para apagar uma mancha. A alma repelir, então, esse tipo de pensamento. É um indício de esforço para apagar uma mancha. Não cederá se lhe apresentar uma oportunidade de satisfazer um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então, gente, pensando nisso que nós conversamos aqui em relação à verdadeira pureza, né,
que o nosso caminho é o Evangelho de Jesus, sem dúvida alguma. Nós devemos nos espelhar nele como nosso modelo e guia, que é isso, né, que a doutrina espírita vem nos frisar também. A gente deve entender que ao mesmo tempo, né, que Jesus está assim distante do ponto de vista de nós ainda podermos ver Jesus, a gente tem que lembrar que em oração é a forma que nós conseguimos nos comunicar com Ele, né? Seja através dos seus prepostos, como é colocado aqui por Emmanuel, ou seja através de uma ligação direta, talvez, né? Quem sabe em relação a isso. E Emmanuel tem uma lição dele que ele diz sobre o Cristo em nós, né? Então o título dessa lição é o Cristo em nós. Então, e que resumidamente, mais uma vez, nessa lição Emmanuel quer dizer o que para nós outros? Que o Cristo, ele está o tempo inteiro dependendo de nós. E nós estamos dependendo do Cristo. E aí Emmanuel fala até do exemplo de Paulo de Tarso, né, quando Cristo aparece para ele na entrada de Damasco e ele o cega. Que Jesus, né, depois procura, se não me engano Ananias, procura Ananias e precisa da ajuda de Ananias para começar a curar essa cegueira de... Lógico que Jesus, gente, ele poderia curar a hora que ele quisesse, sabemos disso, né? Mas Emmanuel extrai esse exemplo, nessa lição Cristo em nós, para nos dizer o quanto que Jesus conta com a gente. O quanto que é importante a gente, quando errar, não se cristalizar na culpa, na responsabilidade, ou qualquer termo que seja. O quanto que o medo, né, de às vezes falar, eu vou errar, então a gente se paralisa. Não pode ter medo. Tem que buscar sempre a nossa melhoria. E vamos errar mesmo. Quem é que não erra? Espírito puro. A gente é espírito puro? Então é simples assim, né? Quanto ao erro, tem uma passagem interessante também de Chico Xavier. E Chico Xavier é um presente para nós, né? Eu gosto de usar essa palavra em relação a ele, porque realmente é um presente. A bondade, tudo que ele nos trouxe nas suas obras, né, psicografando, ele é um presente para nós. Então tem uma passagem em que Emmanuel, ele não repreende, mas é uma lição para o Chico, né? Que é aquela passagem, aquele acontecimento de quando Chico Xavier, até no nosso grupo do ESE ontem eu comentei a respeito disso, que é quando ele é enviado para a revista O Cruzeiro, né? E que na verdade tentou-se infundir uma ideia de que Chico Xavier era uma fraude. E duas pessoas se passaram por repórteres, né? E acabaram envolvendo o Chico, mas com essa intenção de mostrar que o que ele fazia ali era charlatanismo. E depois, quando sai na revista O Cruzeiro, né, Chico, num diálogo com Emmanuel, ele fala, mas Emmanuel, por que você deixou acontecer isso comigo? Você sabia que essas pessoas estavam mal intencionadas. E Emmanuel, muito educativo, né, muito duro, mas muito educativo ao mesmo tempo, fala para Chico Xavier, eu deixei não, a vaidade deixou. E aí ele ainda, né, diz, Chico, você só foi para a revista Cruzeiro, Jesus foi para a cruz. Né? Então quando eu acho que o meu fardo está muito pesado, eu penso, do que eu estou reclamando? Que a gente é reclamão ainda, né? A gente precisa amadurecer mais ainda espiritualmente. Né? Jesus foi para a cruz, olha o testemunho. Né? O que é a minha dor perto disso? A gente está falando de dor física e outras coisas. Né? Então aí dá um alívio para a gente. Não é que a gente não pode sofrer. Né? A gente tem que, hoje está difícil. Mas olha o exemplo de Jesus. Então pensando nisso que Emmanuel, né, se Chico Xavier, um espírito dessa evolução, dessa magnitude, pôde, né, não sei se é nem correto usar a palavra errar, né, fazendo a mesma reverência e o respeito com Chico Xavier, mas passou por uma situação dessa, por que é que nós seremos sempre certinhos, bonitinhos e não iremos errar nada? Né? Mas, para resumir, o que eu digo é, essa busca, né, dessa verdadeira pureza, ela está acontecendo, nós estamos a caminho, sabemos disso. Doutrina espírita é a ferramenta para o Evangelho de Jesus, sem sombra de dúvida, né, para que não erramos nessa evolução, mas a gente tem que estar pronto para o trabalho. Por isso a lição de Emmanuel, Cristo em nós. Então Cristo está dependendo da gente o tempo todo. Né? E Emmanuel diz assim, olha, é melhor fazer o bem com segunda, terceira, quarta, quinta intenção, do que não fazer o bem.
Então ainda é melhor fazer o bem sempre, ainda que a gente esteja não tão bem intencionado, né? Porque o bem, ele está de acordo com Jesus, com os bons espíritos, com, né, toda essa espiritualidade que a gente tanto busca para nosso equilíbrio, né, para o nosso refrigério espiritual. Gente, o que eu tinha para comentar hoje era isso. Eu agradeço imensamente a paciência e a tolerância de vocês em me ouvir e desejo um excelente domingo para todos nós. Obrigado.